O terceiro livro da tetralogia fática tem como título A Ver. Muito simplesmente, A Ver. Vou tentar ler 2 ou 3 textos desse livro. Freud, segundo Derrida, segundo Jones, e talvez, paradoxalmente, tendo em conta a sua teoria do princípio de prazer, parece ter ficado irritado com o paleio de um artista apenas convivido numa soirée, sem dúvida mundana, ao ponto de em carta escrever, traduzido para francês: La signification ne représente pas grand-chose pour ces gens. Ils ne sont intéressés que par les lignes, les formes, l'accord des contours. Ce sont des tenants du lust principe. Pois bem, caro Freud, não se pode dizer que eu seja um artista. Não sou, pois, dessas gentes que se preocupam com a forma. Preocupa-me, sim, ser homem de hoje naquilo que escrevo em cada texto, que passa ainda por um poema. Preocupo-me como quem fez do heideggeriano Zorga uma lição aprendida. Mas custa ver a praça, que é o mundo, que são os países, que é o país, abarrotada ainda de tantos artistas e de alguns críticos de artistas que gozam inefáveis prazeres no gozo de uma língua bem escrita, de uma pintura bem feita, de uma música bem construída, como eles dizem e redizem, sem terem vergonha de viverem o fim do século XX, ou de ainda não viverem o fim do século XX. Pena que tanto bem não passe para o resto da humanidade, que tanta perfeição não suceda na organização das nações, que tanto domínio de um saber não seja aplicado ao bem-estar das populações perdidas do globo moribundo. Sim, concordo. O mundo também precisa de algum prazer. Fome, guerra e mortandade é, contudo, o que tem para lhe oferecer o jeito estético de uma ideologia ainda hoje querida idealista, mas perfeitamente materialista na corrupção do seu poder e dos seus desígnios transformados em interesses e objetivos, ao ponto de se iludir com a beleza. 12/3/1994. Segundo texto. Que é enorme. Caro Montaigne, se não for de todo um disparate dirigir-me a ti, como a um homem desse renascimento outro que a muitos não foi dado viver e a outros nem sequer ouvir falar, e ter-te definitivamente reconhecido
como o mais genuíno alter ego que me foi possível intuir ou escolher de entre os muitos homens que fazem parte da família ou da linhagem do homem que fui penosamente reconstruído ao longo dos séculos. Dizem, pois agora, altos representantes da intelectualidade portuguesa, em discursos sempre deploravelmente atrasados, mas que surdem na ignorância do país como inaugurais apetências de ruptura na consciência de um povo, de que estarão a falar ao dizer povo ou pátria, se só conheço o país geograficamente físico e a língua, mais a família onde nasci e evoluo, e alguns amigos e algumas amigas, e gente vagamente conhecida da vida de todos os dias e do espetáculo. Que te falhamos? Como se eu não fosse justamente a prova concludente e viva desse falhanço, desmentindo, no entanto, com a exceção que introduzi no tecido cultural português. Pois o que é a estética da imperfeição que configurei paulatinamente no desgosto de ser incompreendido ano após ano, livro após livro, em plena diferença de quem diz viver os instáveis valores do Ocidente, os ditadores da moda, os seguidores inconsequentes da impossibilidade de sentir ou de pensar, senão a descoberta contemporânea e anónima da temporalidade, no seio quase sempre platónico da hermenêutica poética que nem se sabe, por ignorância, idealmente espacial. Quem é que sabe, ou quis, ou quer saber, neste fatal país, já nem me atrevo a sugerir no mundo, para não parecer excessivamente presunçoso, votado desde sempre ao lirismo mais extremo e extremo, que o conceito kierkegaardiano de Gegenteils, traduzido repetition em inglês e remise em francês, ignorando de todo se há ou já houve em gíria filosófica portuguesa palavra para este conceito, traduzi-o por repetição, não sendo, infelizmente, lida a nova aquisição. E retomado depois, genialmente, por Heidegger no seu Wiederholen alemão, dado em inglês, ora como repetition, ora como retrieval, o mesmo é dizer, contemplando assim ambos os sentidos contidos nas traduções inglesa e francesa da repetição cara a Kierkegaard, não é mais do que a versão moderna da tua, que deveria ser, famosa asserção j'ajoute, mais je ne corrige pas. Não que te conheça muito bem, ou a fundo, não é assim que se diz, por te ter frequentado em livros datados, no bom sentido do termo, isto é, temporais e históricos. Pelo contrário, vi-te 2 ou 3 vezes no horizonte do mundo e foi o suficiente, devo dizê-lo,
para intuir quem era ou poderia ser, ou vir a ser, no que eras ou tinhas sido nesse século outrement 16 da minha tão pouca memória. Foi mais pelo testemunho interessado de outros homens, de ouvir dizer, como quando uma notícia nos alcança, que compreendi a importância da tua existência na cumplicidade da minha passagem pela terra. Alguns até me disseram, se não ipsis verbis, pelo menos com confiança, que tinhas escrito, não sei se num dos teus inventados ensaios, se num costumeiro aviso ao leitor, esta maravilha anacrónica em estado paradoxal. Je peins non pas l'être, mais le passage. Só não concordo com a utilização do termo de pintura, então corrente e decorrente de um dos muitos malfadados e celebrados diálogos de Platão, para o que fizeste e faz ainda a leitura de quem te apresentaste. Teu discurso, como já uma vez escrevi, mas num outro contexto, diz curso. É a negação do fato logocentrismo. É o próprio movimento da temporalidade apanhado na vicissitude dos seus jeitos e trejeitos pela vivacidade da fala. Mas compreendo, à distância e como quem vive uma outra realidade, a ilusão europeia em século XX, o peso da tradição no teu pensamento, mesmo se na prática da escrita falada a que te integravas com denodo, não sem a ajuda física do secretário, nada ou pouco transparecia dos cânones literários estabelecidos na época. Tua indiferença pela arte ressoa ainda na minha vivência experimental como uma vibração excitante e conflituosa. Só mais tarde, 2 séculos depois, e não me importo de parecer didático, já que o poema não é, nunca foi nem poderia ser um poema, mas é todo um outro problema que não vou agora e aqui deslindar, mas uma tentativa de compreender a realidade do mundo no mundo da realidade. Só mais tarde, dizia, aparece no Ocidente pensante esta estranha reflexão, dado o clima mental que se vivia, de Lessing no seu Laocoon, que, aliás, lhe servirá de pouco, entrincheirado e cego. Our insight is our blindness, lá dizia Paul de Man, como estava este autor na sua contemporânea estratégia clássica. Se é verdade que a pintura emprega signos ou meios de imitação diferentes dos da poesia, uma usando formas e cores no espaço, a outra sons articulados no tempo, a pintura, em tradução agora mais que livre, é constituída por corpos no espaço, enquanto que a poesia é constituída por ações que se sucedem no tempo. Eis, pois, possivelmente, porque sempre houve
e haverá os exilados heréticos das ideologias dominantes, figuras de franco-atiradores de outras batalhas, mesmo se aparentemente só estéticas, historicamente assinaláveis na corrupção do poder e na censura dos mestres polícias, sejam eles quais forem. O primeiro impulso moderno, textualmente detectável e irremediável, da irrupção da experiência temporal e da imagem da música, enquanto analogia para a poesia que se desenvolveu em muitos pontos do globo neste século. Sim, caro Montaigne, a ti, como a muitos outros indígenas ou estrangeiros, outrora como agora, sem ser verdadeiramente por mal, que o mal exigiria uma outra fibra e toda uma outra musculatura do espírito ou da vontade própria, mas quase por vocação irresponsável, essa excruciante incapacidade de dar resposta ao mundo que passa, no mundo que se perde e renasce em todos os momentos do que se chama a vida, a história, a memória. Este país falhou-te. Falha-me todos os dias na sua timorata indisponibilidade para me consentir a experiência do presente no caminho do nada, na eclosão da cura, no sigilo do cuidado, ou para me acompanhar, animando-me de descoberta em descoberta, de livro em livro, de homem em homem, enquanto os homens se habita e nos habitam, por habitarmos este mundo e esta terra. Não sei mais o que dizer. Talvez com a leitura deste texto, falhado como o sinto que saiu, mas não pelas razões tantas vezes aduzidas pelos esplenéticos cultores do gosto, se possa talvez compreender, mas quem? Se a população do país dorme sonolências vastas ou se perde na substituição do seu próprio viver, o que está e sempre esteve em causa? A emancipação dos homens na emancipação de que me faço agente e testemunha. Deixo-te, Montaigne, aqueles que se dizem homens no afã de sobreviverem em plenas carapaças, em mitológicas e incontornáveis, é hoje o termo em moda, carcaças. Confesso, inopinadamente, que temo pela tua existência tão frágil no abandono da fala escrita que subsiste nos teus ensaios, agora que, finalmente, não estão mais dispostos a te falharem. Pretextos para a inteligência inóspita conseguirão alguma vez vislumbrar o que nunca te falhou ou fez falta? A vida, o desejo de viver, em pessoa ou metamorfoseado em livro como um homem? 26 e 27 de 3 de 1990.
1994.